Oi povo, beleza? Eu tô aqui hoje pra mais uma vídeo resenha e o livro que eu vou resenhar hoje é Marina, livro do Carlos Ruiz Zafón. Bora lá? Bom, antes de eu começar a contar alguma coisa sobre o livro e começar a resenha de fato, tem que comentar que eu sou uma super fã do Zafón. Então eu acho que a minha resenha provavelmente vai ser um pouco tendenciosa, mas eu realmente não tenho como escapar disso, porque quando você gosta muito de um autor, a menos que você se decepcione muito com o livro, você sempre vai ser tendencioso pro lado dele. Mas enfim, Marina. Marina, por mais incrível que pareça, não conta a história só da Marina. O livro é narrado sob a perspectiva do Oscar. Eu falo Oscar Dry, mas não é assim que se fala, que se escreve Dre, então não sei como é que se fala. Que vive na Barcelona do final dos anos 70, quase ali na virada para 1980. O Oscar, ele tem uma família, mas ele não vê a família dele há muito tempo. Ele mora num internato e são basicamente crianças abandonadas. Não tem muitos amigos. E aí um dia ele encontra nos arredores ali do internato um casarão. E aí ele vai se aventurar dentro do casarão junto com um amigo dele. O amigo dele foge, mas ele continua, fica muito hipnotizado pela casa. Ele segue um gato. Não lembro direito como é que ele entra dentro da casa, mas quando ele entra, ele é surpreendido porque tem alguém dentro da casa. E aí, sem querer, a hora que ele tá saindo, quando ele percebe, ele acabou levando com ele um objeto da casa que ele nem percebeu que ele tinha pego na hora do desespero. E analisando depois esse objeto dentro lá no internato, ele vê que era um relógio de bolso com uma inscrição de dedicatória. E aí ele se sente meio mal por ter levado o negócio e resolve que vai lá devolver. Quando ele volta para devolver o relógio, ele encontra no portão uma garota que diz que é melhor ele devolver o relógio pessoalmente, e eles entram pra casa. E aí é que o Oscar vai realmente ser engolido pelo universo da Marina, que é essa garota que mora nesse casarão junto com o pai, que se chama Germán, que é o dono desse relógio. E aí as coisas começam a ficar muito frenéticas, porque ele vai começando a ficar um pouco mais amigo da Marina e eles começam a explorar vários lugares juntos. E um dia ela leva ele para um cemitério que é meio escondido, que muitas poucas pessoas sabem onde fica. E nesse cemitério tem uma estufa, e nessa estufa eles são surpreendidos por uma mulher com o rosto coberto por um véu, que parece a encarnação da morte, assim, lá em viva, em carne e osso diante deles. E aí que a aventura de fato começa, porque a partir desse momento eles começam a ser perseguidos tanto por essa mulher quanto por outros personagens, e vão sendo engolidos dentro de um mistério que envolve uma antiga fábrica de partes, como é que se fala? Partes mecânicas, tipo membros mecânicos, eu não sei o nome disso. Enfim, e um incêndio e um grande teatro, e aí pessoas começam a morrer e enfim, eles vão sendo tragados por dentro disso conforme eles vão tentando descobrir a origem desse mistério e por que eles estão sendo envolvidos nisso, quando na verdade não deveriam. Enfim, eu já tentei resenhar outros livros do Zafón por escrito, e tanto por escrito quanto verbalmente eu percebo o quanto isso é difícil, porque todos os livros dele, por mais curtos que eles sejam, como é o caso de Marina, eles têm uma história que é muito densa e muito complexa, e eu sinto que tudo que eu tô falando é um super spoiler que não faz sentido. Assim como todos os outros livros do Zafón, ele propõe um mistério que é descoberto meio por acaso, e você descobre que o por acaso meio que não existe, porque tá tudo ligado de uma certa maneira. Logicamente, Marina é um livro de infanto-juvenil que tem assim, uma carga, né, de mistério bem menos desenvolvida e bem menos complexa do que todos os outros livros dele. Então não dá pra comparar a Marina com com A Sombra do Vento ou com O Jogo do Anjo, que foram os outros livros que eu li dele, mas você consegue perceber todas as semelhanças. Eu gostei muito de várias coisas no livro, então eu acho que eu provavelmente vou passar o resto da minha vida aqui falando, e ao mesmo tempo eu sinto que eu não vou ter nada pra falar, porque é muito difícil falar do que você gostou muito. Como nos outros livros do Zafón, Marina tem muita poesia, e não poesia tipo literal,
fazer versos, não sei o que, mas é um livro que ele é narrado de uma maneira muito poética. O Zafón tem uma maneira muito única de descrever as coisas de um jeito em que você não só fica consciente e imagina o que está acontecendo, mas você sente o que está acontecendo. Ele constrói metáforas de um jeito muito legal e mais do que visuais, os livros dele são muito sensitivos. Então é muito comum quando eu leio um livro dele eu ficar sorrindo de um jeito muito boba ou ficar arrepiado durante 90% da leitura, porque você se torna muito consciente do quanto, enfim, dos sentimentos do personagem, dos sentimentos da história e dos seus sentimentos enquanto você lê. O mais legal de Marina e dos outros livros do Zafón pra mim é que ler pra mim é como se eu estivesse assistindo um filme em preto e branco. A Barcelona que o Zafón apresenta, ela é muito antiga e muito poética e muito, sabe, pedras e candelabro e noites e luz de velas, e isso faz parte da poesia que ele constrói, lógico, e é uma sensação muito única, porque dá muito essa impressão de você estar vendo um filme preto e branco. Em alguns aspectos é até como se fosse um filme mudo, porque é tudo tão bonito e visual que você não precisa de muitos diálogos, você só precisa daquela história sendo contada pra você do jeito certo. E ele sabe qual é esse jeito certo, de um jeito como poucos autores sabem. Enfim, se você não conhece o Zafón, eu acho que é uma baita oportunidade de você conhecer. Não dá pra reclamar do tamanho do livro, porque Marina tem só 184 páginas, uma tristeza. É um livro surpreendente ao mesmo tempo em que é até esperado, né? Ele segue por caminhos muito óbvios, mas ao mesmo tempo muito surpreendentes enquanto você lê. E é uma leitura fascinante, é um autor que escreve incrivelmente bem, um dos poucos sobre os quais eu nunca li nenhuma crítica negativa. Eu recomendo para todo mundo, porque são todos os livros, depois estão ali nos meus tops de favoritos. Então, Marina, se eu tivesse que classificar, seria tipo 150 milhões de estrelas, e é a minha recomendação de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu Marina ou algum outro livro do Zafón, não deixem de comentar, porque eu vou gostar de falar mais sobre os livros do Zafón com alguém, porque apesar de eu conhecer algumas pessoas que já leram, eu sou praticamente a única pessoa que eu conheço que leu, e nunca tive a oportunidade de conversar sobre eles. E não deixem de se inscrever no canal para ficar por dentro das próximas resenhas, e das próximas tags, e dos próximos vídeos sobre temas variados. E não deixem também de dar um like se de repente vocês gostarem do vídeo. E, bom, vou ficando por aqui, e um beijo pra vocês e até mais.